Olá pessoal, de volta com o estudo relativo às máquinas de corrente contínua. A gente no módulo anterior fez uma abordagem verificando as principais equações que a máquina de corrente contínua apresenta. Estamos no processo de propor o circuito equivalente para essa máquina, mesmo que um modelo mais simples, um modelo genérico. E à medida que as coisas forem acontecendo, as propostas que a máquina apresenta forem surgindo, a gente vai então dando um pouco mais de envergadura, de abrangência ao modelo estrutural da máquina de corrente contínua. Sabidamente, se existe uma máquina elétrica de compromisso arquitetônico, o compromisso do projeto é extremamente decisivo para a performance dela, sem dúvida a máquina de corrente contínua, por várias razões, mas principalmente pelo fato clássico, que já vem incorporado ao seu próprio nome. É uma máquina de corrente contínua, excitada tanto no aspecto de campo quanto de armadura, tanto no estator quanto no rotor, com uma componente fixa, unidirecional, uniforme, invariável. Isso significa o quê? Intensidades magnéticas constantes, densidades magnéticas constantes, fluxos constantes. Então é necessário que exista uma taxa de variação efetivamente vinculada à velocidade. Daí ser na máquina de corrente contínua é um exemplo clássico, um ambiente natural para aquela famosa e imprescindível tensão rotacional ou tensão de velocidade. E nós aproveitamos então, e sempre que abordamos esse assunto, não é absolutamente uma repetição, mas é importante que ela seja de fato, é que a gente venha sempre matutando essas equações, a base estrutural da máquina de corrente contínua. Se alicerça em três equações fundamentais. Primeiro delas, a equação de tensão, que é classicamente uma tensão de velocidade, uma tensão rotacional. K, φP, ômega m. Lembrando que esse fluxo polar, o fluxo do estator da máquina associado a essa corrente de campo, como é que ele se caracteriza? Por linhas paralelas, equidistantes, campo magnético uniforme. Perfeito? Aqui vem logo a seguir em relação a essa equação de conjugado, K, o mesmo fluxo e, claro, a informação clara da carga presente na equação de conjugado. E mais uma vez, o fluxo polar marcando presença. Esse cara que está sempre presente, esse cara que não se afasta da máquina, é aquele catalisador, como nós já vimos proposto. Ele viabiliza a reação, ele propõe a reação, ele faculta condições para que a reação aconteça, ele acelera a reação, mas não altera o produto final. Ele entra e sai do processo com muita tranquilidade, não criando nenhum tipo de variável ou efeito colateral que não seja benéfico para o equipamento. Tá? E é claro, a base da conversão eletromecânica de energia, que fala daquele famoso teorema que diz que numa máquina de corrente contínua, a potência elétrica instantânea associada à tensão de velocidade tem que ser igual à potência mecânica instantânea associada ao conjugado eletromagnético. E claro, sendo essa máquina a ação motor ou geradora conjugado no mesmo sentido da velocidade ao contrário, caracterizando então como é que ela vai trabalhar com a ação de propor o processo ou alimentá-lo, dependendo da configuração do sistema e o que essa máquina pretende realizar dentro daquele circuito, daquela configuração. Tá? O circuito elétrico proposto parte de pressupostos fundamentais. A gente admite sempre que existe aqui uma sapata polar, aqui uma sapata polar, e no meio, linhas paralelas, equidistantes, campo uniforme, fluxo polar, e nesse ambiente extremamente ajustado, previamente discutido e ajustado, se encontra quem? Um campo uniforme. Pelo menos não faz o papel de um campo magnético girante, mas se aproxima. Por quê? Num campo uniforme, em qualquer posição que as espiras que constituem a armadura rotativa dessa máquina se encontram, ali teremos presença de uma força magnética constante. E é exatamente isso que preconiza o campo girante, uma força constante espalhada em todo o perímetro rotórico da máquina. Pois bem, então, tentando lembrar disso aqui, nós temos a representação da armadura, isso aqui indicando as suas escovas. Prestem muita atenção no que eu chamei do módulo passado de ΔV. Aqui, evidentemente, dentro desse circuito se encontra a freio de velocidade ou a freio rotacional, e a gente sempre acaba explicitando aqui a resistência de armadura com a tensão terminal VTA disponível nos terminais de acoplamento da máquina. Sapata polar aqui, armadura imersa em um campo uniforme. Tá? Para a performance motora dessa máquina, essa equação já foi previamente discutida. E aqui, quando nós optamos por essa forma mais enxuta, o que nós estamos identificando? Que nessa resistência de armadura está subentendido também a resistência de contato
da escova comutador. Isso facilita muitas coisas, porque nós podemos chegar, por exemplo, a uma relação que diz que a corrente de armadura dessa máquina, e aí vale a ação ser o motor ou ser o gerador, mas no caso em particular sendo o motor, ela nunca vai deixar de ser fruto de uma diferença de potencial, só que limitada por quem? Unicamente pela resistência elétrica da armadura, que convenhamos é uma resistência muito pequena, tá? É preciso que nós cuidemos dessa diferença de potencial. E essa DDP, ela passa diretamente por quem? Pelo valor que a tensão apresenta, que a tensão rotacional da máquina tem. Tensão essa aplicada sobre o seu enrolamento de armadura. E, evidentemente, um dos fatores preponderantes nessa questão da velocidade, da tensão, é quem? Exatamente a velocidade, se você, por exemplo, admite que o fluxo polar seja constante, tá? Então, é interessante fazer esse resgate, porque a gente acaba, de certa forma, absorvendo mais, introjectando mais as informações. Isso aqui, gente, é a base intuitiva da máquina de corrente contínua, tá? Cada máquina tem os seus segredos, seus encantos. E, sem dúvida, isso aqui representa o que é de mais importante e a essência de uma máquina de corrente contínua no seu aspecto operacional em regime permanente. Tá? A proposta finalzinha no módulo passado foi, vimos que essa máquina não deve partir com tensão terminal, porque no momento da partida o EA é zero, elevaria correntes para valores estratosféricos. Então nós propusemos dois métodos de partida. Ou você acrescenta resistência externa a essa armadura, limitando a corrente de armadura ao patamar que você deseja, no caso clássico das máquinas, uma corrente de 2 a 3 vezes a corrente nominal. Isso significa um conjugado de partida, 2 a 3 vezes o conjugado nominal, excelente para acionar qualquer sistema. Ou então você, controlando a tensão, você faz uma variação de tensão inicial, chamada partida com alívio de tensão, de maneira que a tensão previamente ajustada sobre a resistência de armadura vai me definir uma corrente no patamar, digamos, de 3 vezes a corrente nominal. E aí, à medida que a máquina for ganhando velocidade, acelerando, e com a aceleração aparece o EA, para que o DDP não sofra alteração na zona de aceleração, o que você faz? Você aumenta o VT gradativamente e mantém o DDP constante em toda essa faixa, tá? No momento em que você tem a máquina em regime, você vai optar agora por controlar essa velocidade, injetando nessa expressão, por exemplo, que significa o EA, nós concluímos que a própria velocidade é função de duas grandezas fundamentais. Trabalha como se fosse uma gerência de uma fração. No numerador, VTA, e no denominador, fluxo polar, que está ligado especificamente ou diretamente à corrente de estação. Tá legal? E aí a gente vê o seguinte, que a velocidade é diretamente proporcional à tensão VTA e de maneira linear, que é uma coisa puramente elétrica, é uma relação eletrotécnica, e inversamente proporcional à corrente de estação. E aí entra a questão também eletromagnética envolvida. Então é que se percebe que nesse ambiente onde você mexe no circuito de campo, as respostas não são tão lineares, né? Tão diretas como aconteceu, por exemplo, com a variação sobre a tensão terminal. Perfeito? Vale aqui chamar a atenção para a questão da variação da velocidade pela corrente de estação, com a máquina tendendo a perder o circuito de campo, a corrente caindo e ela tendendo a disparar, na tentativa que a máquina desenvolve de manter o EA o mais estável possível. Se a velocidade começa a cair, se o fluxo começa a cair demais pela queda da corrente, ela tende a crescer a velocidade para fazer a devida compensação. Perfeito? Foi esse resgate que fizemos. Estávamos ali conversando sobre algo importante em qualquer tipo de motor, uma análise um pouco mais minuciosa, um pouco mais detalhada da curva conjugada de velocidade. Então, o que nós temos aqui, por exemplo, né? Torque em função da velocidade da máquina de corrente contínua. Tá? E eu cheguei a comentar com vocês do módulo anterior, de maneira semelhante ao que aconteceu, por exemplo, no motor de indução. Lá ele tem duas regiões, aqui também, só que na máquina CC é chamado de zona. Da velocidade zero até a velocidade chamada WN, velocidade nominal, nós temos a zona, ou região, se você preferir, de variação por tensão. Seria basicamente um acompanhamento daquela variação de velocidade pela tensão terminal aplicada sobre o enrolamento de armadura. E da velocidade nominal até a chamada Wmax, velocidade máxima, chamada zona ou região de enfraquecimento, atenção para esse termo, enfraquecimento de campo. Se você enfraquece o campo, subentende que você está reduzindo a corrente de excitação. Tá legal? Ora, naquela oportunidade, conjugados de 100%, 200%, 300% do conjugado nominal, tá? Percebemos que se estamos variando a velocidade pela
tensão terminal, você percebe um conjugado estável, um conjugado homogêneo, porque naquela variação inicial o VTA pode até variar, mas quando a velocidade atinge o valor que nós desejávamos, chega no patamar que a gente almejava, o EA faz a correção inversa para que o DDP se estabeleça em níveis iniciais, a mesma coisa com a corrente, a mesma coisa do conjugado. O que se percebe-se então? Que nessa faixa o conjugado se mantém sempre constante, né, acompanhando a variação da tensão terminal e a velocidade crescendo. Tá? Na zona de variação pela corrente de campo, né, se você reduz o campo, a tendência natural seria o torque cair. Tá? Mas quando você reduz o torque, você reduz a tensão, há um incremento nessa DDP, uma certa compensação na corrente de armadura. Perfeito? Tá? A compensação seria perfeitamente adequada e linear, não fosse o comportamento saturável, tá, do circuito magnético da sapata polar, onde se encontra o circuito de campo. Conclusão é que se percebe que nessa zona, ao invés do conjugado se manter estável, se percebe uma pequena queda desse conjugado, principalmente quando a corrente começa a atingir patamares bastante reduzidos. Então, essa aqui foi a performance da curva conjugada de velocidade genérica de um motor de corrente contínua. Perfeito? Pedi naquela oportunidade que pensasse para mim o seguinte: seria interessante sobrepor a essa curva, por exemplo, uma curva de potência elétrica versus velocidade, nas duas zonas, na variação de tensão e na zona de enfraquecimento de campo, perfeitamente plausível. Então, em azul, como é que ficaria a relação da potência elétrica EA e IA pela velocidade nas duas zonas? Ora, se o VTA cresce e o EA cresce concomitantemente, de maneira proporcional, para que o DDP não se altere, então essa diferença aqui de DDP fica constante, a corrente também fica. Então o que varia nessa zona é a velocidade da máquina, tá? E com ela o valor do EA, para que você possa manter o DDP constante, procurando constância de corrente. Então, olha que coisa interessante. Se na equação de torque, quem se mantém constante é basicamente a corrente, porque a carga não vai variar, né? Na equação de tensão, você procura manter o fluxo para que você possa fazer a devida compensação sobre o EA, sobre a velocidade, para que o EA sofra e adquira a devida variação. Qual que é a consequência disso? Que nessa zona a função potência elétrica por velocidade é uma função com esse perfil, onde a inclinação desse gráfico é quem? É exatamente aquela grandeza constante. Ora, quem está se mantendo constante nessa zona de variação? A corrente, para que você não varie o conjugado, tá? Então, se isso aqui é o perfil da curva torque por velocidade, esse aqui é o perfil da curva potência elétrica por velocidade, onde a inclinação do gráfico representa exatamente a corrente de armadura, onde o IA varia proporcionalmente à variação de velocidade, tá? Só que na zona de enfraquecimento de campo é aquela história. Eu comentei, até parece que a máquina raciocina no tópico anterior, na tentativa de preservar o EA, porque ela sabe que se o EA variar, há um comprometimento dessa diferença de potencial e com ele a corrente de armadura vai sofrer e, consequentemente, conjugado, o que ela faz? Ela tenta compensar. Então, à medida que o fluxo cai, a velocidade cresce para fazer a devida correção de tensão induzida. Consequência disso, que na zona de enfraquecimento de campo, que se mantém estável, basicamente é a potência elétrica da máquina. Então tá aí, com tranquilidade, sem muita complicação. Essa máquina tem uma resposta muito tranquila, porque não tem fator de potência, não tem potência reativa, não há potência aparente, todo o volt-ampere aqui vira watt, então as relações ficam muito fáceis de serem interpretadas em cima do que nós temos aqui fundamentalmente. Perfeito? Tá? Mas eu queria ainda nesse nosso encontro de hoje dar ênfase preliminarmente aos circuitos que uma máquina de corrente contínua apresenta. Tá? De uma maneira geral, uma máquina elétrica apresenta dois circuitos, o seu indutor e o seu induzido, que nas máquinas rotativas já estamos habituados a chamar, bom, esse é o indutor, por definição, circuito sede de força, motriz e fluxo básico, é o circuito que nós excitamos, daí a corrente de estação está presente, que nos transformadores, atenção, que nos transformadores foi chamado de primário nas máquinas girantes e principalmente nessa ele é chamado de circuito de campo ou circuito de excitação. Ele se encontra no estator, tá? Ao passo que o induzido, o circuito acoplado magneticamente a esse, circuito sede de força eletromotriz induzida, é onde a carga vai ser, de certa forma, despejada, tá? E aí você, de uma maneira geral, você trabalha muito mais vinculado à carga do que ao alimento, à questão de alimentação, tá? E nessa situação, no transformador, esse circuito é chamado de secundário, nas máquinas girantes, enrolamento de armadura ou circuito de carga, tá? Então, vamos dar um detalhamento, uma pequena ênfase a esses circuitos, inicialmente, para deixarmos, engatilhado o módulo subsequente. Por exemplo,
O que nós podemos comentar sobre o circuito de armadura? Circuito de armadura da máquina de corrente contínua. Se fôssemos representá-lo, né, num pequeno circuito, com certeza ele seria algo dessa natureza. Né? Tá aqui as escovas. É muito comum terminais A, B fazendo a identificação desse circuito. Né? Naturalmente aqui na parte interna do enrolamento, onde a fé induzida se estabelece, uma corrente de armadura circulando nesse sentido. E de uma maneira geral, se nós pretendemos identificar esse enrolamento nos terminais da máquina, basta encontrar os terminais da B. Perfeito? Aliás, então, o que nós poderíamos dizer no sentido de facilitar o entendimento macroscópico estrutural desse enrolamento? Eu diria fatos que vão nos ajudar muito nos desdobramentos que estarão por vir, principalmente no que tange a classificação das máquinas de corrente contínua. Algo semelhante feito com o motor de indução com relação a rotor de Garand e rotor bobinado, certo? Então, preste atenção de uma maneira pausada para entendermos inicialmente as configurações e as principais características construtivas que esse circuito apresenta, perfeito? Aqui eu peguei uma síntese de uns 2 ou 3 ou 4 autores para tornar a coisa mais concreta, mais pragmática, mais palpável, de maneira que quando você interpretar e verificar esse glossário de itens ou de informações, vai vir à sua mente o que seria um enrolamento de armadura. Então vejamos, enrolamento de armadura é o circuito induzido das máquinas de corrente contínua, também chamado de circuito de carga. Tá? Ele está localizado no rotor da máquina, é chamado de peça móvel, armadura rotativa, tá? Constituído por rolamentos de grande bitola, por onde vão circular as correntes, elevadas correntes de carga, e, evidentemente, por causa disso, apresenta uma resistência elétrica muito pequena, da ordem de 1000 ohms. E como eu já havia dito anteriormente, seguindo a seguinte estratégia, a seguinte caracterização: quanto maior a potência da máquina, menor tende a ser essa resistência elétrica. Perfeito? O que é de interessante chamar a atenção com relação ao enrolamento de armadura? Que nesse enrolamento é por ele que trafega, tá, a grande potência elétrica associada ao processo de conversão eletromecânica de energia. Afinal de contas, olha só, eu capto a energia elétrica, uma corrente de armadura vai circular nesse circuito, nesse sentido, por exemplo, e o que eu tenho aqui? O binômio EA e A convertendo-se em potência mecânica da máquina. Então, se existe um ambiente, um habitat natural por onde essa elevada potência transita, sem dúvida é o enrolamento de armadura. E é curioso, apesar disso, qual o nível de tensão que você encontra na prática aí fora para o VTA? Valores de tensões, eu diria, até baixas. Tá? Dificilmente se encontra, quem sabe, até um valor de tensão média, geralmente tensões baixas, o que implica dizer, ora, circuito de alta potência transiente, relativa à conversão eletromecânica, alimentado com baixas tensões, correntes elétricas muito elevadas circulando por esse circuito, e é claro, o que justifica o perfil da bitola do cabo e, como consequência, a baixíssima resistência que ele apresenta. Perfeito? Outra coisa que vale a pena ser lembrada, não se esqueçam disso, pode ser decisivo em situação de campo. Quando você tem, por exemplo, um dispositivo que vai medir a resistência de armadura a partir da caixa de terminais. A norma é clara, ela diz o seguinte: para medir resistência de enrolamento de máquina, você vai usar no mínimo uma ponte Kelvin, questão de precisão do valor a ser medido. Então, quando você faz essa medição de resistência a partir dos terminais, não esqueça, você acaba medindo simultaneamente a resistência de armadura, a resistência de contato escova com o comutador. Isso pode ser diferencial para você numa situação de campo, tá certo? Porque o ΔV vai estar sempre presente. Ô Marcos, o ΔV representa quantos por cento do VTA? Só para termos uma ideia. 2%, 3%, 1% não passa disso. Tá? Mas assim, ainda assim, ele é relevante porque, não tendo reatância, a única grandeza que vai limitar eventuais DDPs que surgem direto ou indiretamente são os 1000 ohms desse enrolamento, tá? Identificado pelos terminais AB. Perfeito? Eu diria que de uma maneira geral, sem ficar muito preocupado com aspectos construtivos, isso é importante ser sabido com relação a esse enrolamento, ok? Vamos para o próximo, tá? O nosso circuito de campo, chamado circuito de campo em derivação, ou seja, chamado de shunt,
Muito comum, tá certo? Aí é o seguinte, como é que seria então a estruturação desse enrolamento? Olha, se está dito shunt, paralelo, você tem lá dois cabos que traz a alimentação da fonte, tá? E você percebe o que? Derivando em paralelo a essa alimentação, um circuito extremamente bobinado, tá? Identificado geralmente como os terminais CD. E olha que coisa interessante aparece aqui, gente. Olha isso aqui, ó. RF. Nome desse dispositivo é chamado de reostato em derivação. Eu quero chamar a atenção de alguns aspectos aqui. Esse reostato, ele não faz parte do circuito de campo, tá? Ele é um circuito externo ao enrolamento, externo à máquina, que tem uma única finalidade, qual? Ao atuarmos sobre ele, nós vamos controlar, variar a corrente de estação, né? Que aqui é chamada corrente em derivação ou corrente de campo shunt. Perfeito? A única finalidade dessa resistência é ser um elemento externo à máquina, onde você vai atuar, exercer, por exemplo, controles PID, para que você, atuando nessa resistência, o servomotor faz isso, você consegue controlar a corrente de estação e, controlando a corrente, você controla a força magnetomotriz de campo, você controla o fluxo de campo, você controla o fluxo polar. Perfeito? Então, toda essa linha de raciocínio para que você possa ver quem vai, em última análise, influenciar essa grandeza que está presente na equação de tensão e na equação de conjugado. Perfeito? Em máquinas originadas da linha alemã, a Siemens, por exemplo, pode aparecer, ao invés de terminais CD, terminais JK. Por isso, eu queria dizer que a identificação desses terminais, desse enrolamento, podem ser terminais CD ou, como eu acabei de comentar, terminais JK, principalmente em máquinas que seguem a norma alemã. Ok? Combinado? Outro aspecto interessante que vale a pena ser ressaltado com relação a esse circuito, a localização dele, isso é legal, tá? Então, vamos admitir que tivéssemos aqui, ó, uma lâmina que constituía, por exemplo, uma das lâminas que constitui o bloco estatórico desta máquina, tá? Aqui nós temos as sapatas, ok? Então, uma lâmina que constitui o bloco estatórico desta máquina. A coroa magnética, os braços das sapatas polares ou punhos e as sapatas polares propriamente ditas, ok? Pois é, muito bem. O que é que nós temos aqui no braço ou punho da sapata? Aquela cartolina envolvida em resina, em mica, em óleo vegetal, para garantir um bom isolamento elétrico entre a parte magnética e a parte elétrica. Então, essa cartolina vem aqui, ó, envolvendo os braços ou punhos das sapatas polares, tá certo? E atenção, por cima desse isolamento, você encontra aqui um circuito, um condutor muito fino, extremamente fino, e muitas espiras envolvendo esse braço. E quando esse punho acaba, o mesmo condutor vai aparecer aqui e configurar um circuito semelhante no punho ao lado. Resultado, olha os terminais CD onde se encontram. Essa é a posição física do circuito de campo em derivação. Perfeito? Então é legal a gente mostrar isso porque você começa a imaginar, você começa a ter o estereótipo da máquina na sua cabeça, o aspecto estrutural, isso é fundamental, tá? Então, o que poderíamos afirmar ou dizer sobre esse circuito, como foi dito para a armadura? Então vamos lá também, de forma pausada. O circuito de campo em derivação, ou shunt, é o circuito indutor, o excitatriz da máquina de corrente contínua, tá? Detalhe, localizado no estator. Esse circuito encontra-se lançado e enrolado ao longo de quem? Dos punhos ou braços das sapatas polares, evidentemente estando isolado eletricamente destes, tá certo? Por um circuito, um condutor de finíssima bitola, muito pequena a bitola dele, mas tendo um grande número de espiras e, consequentemente, um comprimento um pouco maior, bem maior, o que confere a esse circuito, bem diferente da armadura, tá? Que possui poucas espiras, um condutor de grande bitola e um comprimento menor. Esse é um condutor fininho, com muitas espiras e um comprimento maior, evidentemente, um circuito de altíssima resistência elétrica. Pra vocês terem uma ideia, uma ordem de grandeza, ele chega a ser, em máquinas reais, eu sempre falo, esses intervalos que eu passo para vocês não são camisas de força, mas são valores bastante fidedignos, muito verossímeis em relação às máquinas aí fora. Então, a resistência elétrica do campo de derivação, ele chega a ser de 300, 400, 500 vezes maior que a resistência elétrica do próprio enrolamento de armadura. Tá? Faça a bitola que ele apresenta. Tá? Por esta razão, constitui isso o quê? Um circuito que opera com baixíssima potência elétrica, uma potência elétrica muito reduzida.
De uma maneira geral, gente, a potência elétrica do circuito de campo, onde rola o fluxo polar, fica na casa de 5, 6, 7, 8% da potência elétrica do rolamento de armadura. Agora, curiosamente, o nível de tensão que alimenta esse campo se parece muito ao que alimenta a armadura. Consequentemente, estou falando de corrente de estação muito pequenas no que tange a corrente em derivação. Isso justifica o condutor com tão pequena bitola. Perfeito? Então, diante disso, olha o que eu vou dizer. Se você quer desenvolver teorias de controle, de processos finos, delicados, seletivos, qualitativos, eu te asseguro, não existe um circuito mais adequado para você desenvolver essas teorias e colocá-las em prática do que o circuito de campo e derivação. Potência menor, qualidade melhor na resposta que essa máquina vai apresentar, isso indubitavelmente, tá bom? Não esqueça essa frase, dos circuitos que a máquina CC apresenta, o campo de derivação é o que tem disparado a maior resistência elétrica e é um circuito identificado pelos terminais CD ou terminais JK, se a máquina tiver obedecer a configuração da norma alemã. Perfeito? Eu acho que o campo de derivação está bem caracterizado desta forma, perfeito? Pois é. A máquina de corrente contínua é uma máquina especial, né? Campo, indutor, armadura induzido, ok? Definiu-se como toda máquina? Pois é, a máquina CC nos brinda com o terceiro circuito, circuito de campo série. Quando todo mundo acredita que, né, encerrou-se o que essa máquina pode apresentar, ela nos brinda com isso aqui, ó. Os cabos que vão trazendo a alimentação da fonte, aqui eu tive uma derivação em paralelo. Aqui eu vejo isso aqui, ó. Terminais EF e uma corrente chamada IS, corrente de campo série, nesse sentido. Então, se os enrolamentos de armadura são identificados pelos terminais AB, o campo de derivação terminais CD, o campo série identificado pelos terminais EF. Ok? Agora, o que chama a atenção, onde está localizado esse campo série? A expressão Marx é interessante. Eu tive um contato recente com o motor CC, até de porte médio, mas eu não vi esse enrolamento lá, não. Perfeito? Né? Em algumas máquinas ele não aparece, então cabe a nós, ao especificarmos o motor de corrente contínua, fazê-lo com a presença do campo série. Tá? Muito importante. É muito comum o motor CC não apresentar esse enrolamento. Perfeito? Então, o que você vai fazer? Eu quero um motor de potência tal, conjugado tal, velocidade tal, tantos polos, etc., tanto de tensão, mas que apresente também campo série. Nós vamos ver em breve o porquê, né, dessa nossa pedida e dessa nossa preocupação com relação a esse terceiro circuito que essa máquina apresenta. Tá? E chega-se ao ponto, senhores, olha só, chega-se ao ponto de chegar numa empresa, não vou citar nomes aqui por uma questão ética, chegar numa empresa qualquer, numa planta, encontra o motor CC, os terminais de campo série estão disponíveis e eles não estão utilizados. Isso é muito comum de acontecer, tá? Então vamos lá. Qual que é a posição, então, desse enrolamento de campo série? Olha só isso aqui. A lâmina que constitui, né, o circuito estatórico da máquina, onde está lançado o campo de derivação. Pois muito bem, depois que você termina de lançar esse campo de derivação, você pega uma outra cartolina resinada, isola o campo em derivação, tá? E por cima do campo em derivação, você vai encontrar agora um outro circuito, já com condutores bem mais parrudos, tá? Bitola bem maior, com muito menos espiras. Quando o cabo acaba, quando essa sapata acaba, o mesmo condutor chega para o outro lado, né? De maneira que você tem aqui os dois terminais EF da máquina que constitui o campo série. Então olha só onde ele está, enrolado por cima, sobre o campo de derivação, ocupando a região da sapata polar, do espaço da sapata polar, do apoio polar. Então observe que o enrolamento já é especial, um espaço físico um pouco menor, por isso que você observa, a posição dele é estratégica, tá bom? Então, geralmente, numa máquina CC, então, vamos achar 6 terminais, AB para armadura, CD para campo de derivação e EF para campo série. Aquela mesma jogada. O que você pode dizer então sobre esse campo de uma maneira tranquila, só para a gente fechar essa nossa conversa de hoje? Enrolamento de campo série é também, ou mais um, se você preferir, enrolamento de excitação ou excitatriz de uma máquina de corrente contínua. Também localizado no estator, o campo série é lançado por cima do campo de derivação, nos punhos ou braços das sapatas polares, porém, é claro, estando isolado eletricamente do primeiro.
é constituído por condutores de grande bitola, apresenta poucas espiras, um comprimento menor, o que significa uma resistência elétrica muito baixa. Detalhe, também na casa de 1000 ohms, o que confere ao campo externo uma resistência muito próxima à resistência do enrolamento de armadura. E atenção, senhores, esse fato faz com que muitos de nós venhamos a confundir os dois em campo, que é uma coisa muito perigosa. A armadura é parte móvel, está ligada às escovas, campo sério está na carcaça, na sapata polar. Perfeito? Tá? Outro detalhe interessante, qual a frase que eu vou utilizar? Quando esse circuito for energizado, é como quem diz assim, que nem sempre ele será conectado eletricamente em série ao enrolamento de armadura. É por isso que ele recebe esse nome campo sério. E essa conexão é feita, obviamente, a partir da caixa de terminais. O que significa dizer que, se ele vai ser colocado em série com a armadura, a mesma corrente que passa aqui, que é a corrente de carga, passará por aquele enrolamento. Correntes elevadas, o que justifica a bitola do condutor para receber correntes dessa magnitude. Perfeito? Eu diria que é um circuito especial e exclusivo das máquinas de corrente contínua. Perfeito? Identificado pelos terminais EF. Tá? Então, de uma maneira geral, encontramos em campo uma máquina CC, na placa dela duas velocidades, a menor, a nominal, a maior velocidade máxima, e de uma maneira geral, 6 terminais. Pelo amor de Deus, isso não é uma máquina trifásica, tá? Nem frequência ela tem na placa. Terminais AB, armadura, circuito rotativo, terminais CD, campo de derivação no estator, terminais EF, campo série, também no estator, enrolado por cima do primeiro campo. Ok? Então vamos nos preparar, que o módulo que vem a seguir é um desafio para nós. Os enrolamentos que essa máquina apresenta, pois muito bem, como que nós poderíamos classificar uma máquina de corrente contínua? Boa pergunta, porque aí podemos então verificar as mais diversas configurações elétricas que uma máquina de corrente contínua pode apresentar. E para isso, um desafio, algumas perguntas para serem respondidas no próximo bloco, por exemplo, o que significa dizer que uma máquina se trabalha com autoexcitação? O que é remanente residual? O que é uma força coerciva ou força coercitiva ou retentividade? O que significa e qual a consequência desse remanente da máquina CC? O que significa uma máquina que trabalha com autoexcitação? Tudo isso é importante para que a gente possa trabalhar com a classificação dos motores CC de maneira efetiva e no padrão que nós sempre almejamos nesses nossos encontros. Um abraço, saúde e paz, até o próximo módulo sobre máquinas de corrente contínua.